Olá, boa noite. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo pela nossa página do Facebook. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje, domingo, dia 30/8, são 18h38, o nosso culto a Deus, que está sendo transmitido, como disse, ao vivo, mas também gerado uma gravação posterior nas nossas páginas do YouTube. Saúdo a cada um dos irmãos, cada um dos nossos ouvintes, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós vamos iniciar aqui com uma leitura do texto bíblico. Eu estou aqui lendo o Salmo 119, número 37. Salmo 119, número 37, ele diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Que Deus nos auxilie com relação aos nossos comportamentos, aos nossos métodos, e que Ele nos ajude, nos dando vida sempre diante dos teus caminhos, dos teus preceitos. Nós vamos comentar mais acerca deste assunto durante a mensagem e logo os irmãos vão compreender melhor. Eu quero orar com vocês, convido você a inclinar o seu pescoço, fechar os teus olhos, se lhe facilitar na concentração e orarmos, falarmos com Deus. Nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome. Bendito és, Pai, entre muitas nações, entre o teu povo. Queremos te engrandecer sempre, queremos te exaltar, louvar a ti, Deus. Realmente é Deus maravilhoso para nós. Cantamos isso, ó Pai, e temos experimentado os teus benefícios, a tua grandiosidade, ó Pai. Temos percebido a tua soberania sobre as nossas vidas, a tua fidelidade, enfim, Pai, muito mais razões para bendizermos, para louvarmos ao teu nome. Senhor Deus, nesta noite, fala conosco, recebe-nos com misericórdia, com teu amor, com a tua bondade, inclina-se para nós, ser favorável ao teu povo. Cada irmão, cada família, cada lar, Deus, que nós possamos nos dedicar, sentindo também a tua presença e a tua aceitação das nossas vidas. Ajude-nos, auxilie-nos para o culto desta noite, para a transmissão também, Pai, com as ferramentas que aqui temos. Senhor, peço perdão pelos meus pecados, peço pelo perdão do pecado do teu povo, da tua igreja, Pai, que nós possamos ser ensinados, darmos voz, darmos a oportunidade do teu Santo Espírito trabalhar em nós para que sejamos corrigidos. Deus, por favor, peço pela minha família, sê conosco, Pai, por favor, continue nos ajudando. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito. Louvo ao teu nome, oro em favor dos meus irmãos e da minha vida, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos bendizer o nome do Senhor. Quero convidar você também a adorar, a louvar o Senhor nesta noite conosco. Vamos louvar. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui nos acompanhando, que você possa, nesse momento de louvor e adoração, que você possa sentir a presença de Deus, que onde você estiver, não sei se você está na sua sala, ou se está na cozinha, no quarto, independente de onde você estiver, que esse ambiente possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa sentir o poder de Deus, possa ser tocado nessa manhã e que possa realmente estar transbordando de alegria e que você possa se regozijar no Senhor. Então eu te convido, vamos louvar a Deus, que nós possamos cantar do amor dele para todo sempre. Vamos louvar.
Deus. Realmente, o amor de Deus dura para todo sempre. É por esse motivo que nós estamos aqui para louvar e cantar do amor dele. O amor dele é eterno por nós. Mas sabemos que, querendo ou não, no nosso dia a dia está bem complicado as coisas. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Cada pessoa enfrenta a pandemia de uma maneira. Então, estamos vivendo momentos bem difíceis. Mas sabemos que Deus está conosco a todo momento. Essa música fala, mesmo se eu chorar ao anoitecer, sei que comigo meu Deus está. E ao amanhecer a alegria vem, pois sua luz brilhará. Realmente, irmãos, isso aqui é uma verdade. A todo momento Deus está conosco. Mas sabemos que isso é apenas um momento de passagem. Isso aqui não é o final. Isso aqui é só uma passagem. E sabemos que a alegria vai vir ao amanhecer. Amém? Então eu te convido. Vamos louvar a Deus. Sempre há motivos pra sorrir, nem esperança no que há de vir, mas o nó da garganta não pode parar a voz da fé. Por mais que seja longo o dia mau, eu sei que esse não é o final, pois quem escreve minha história já provou me amar. Mesmo se eu chorar ao anoitecer,
pois sua luz brilhará. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus, declarando que Cristo é o nosso pastor e de nada teremos falta, pois Ele está presente em nosso meio, está presente em nossas vidas. Então vamos continuar louvando a Ele. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor. Eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei. Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Esse é meu pastor. Nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei. Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei. Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Ele está comigo. Não há o que temer. Amém, meus irmãos. Nós estamos retomando após esse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós vamos orar neste momento. Melhor,
A gente vai orar na sequência. Nós vamos ouvir o nosso momento missionário, que foi preparado aqui pelo nosso irmão Gilivânio, e vamos conhecer um pouco mais aquilo que Deus tem feito através das vidas dos missionários, através daquilo que os irmãos têm ofertado, dos trabalhos que têm acontecido ao nosso redor. Vamos verificar o momento missionário. Quando nós chegamos à comunidade de Campinas do Norte, nós nos deparamos com um garoto chamado Simon. Simon tinha aproximadamente 3 anos de idade. Simon andava com um vidrinho de dipirona no bolso, que ele pingava todos os dias por sentir dor nos dentes. Na maioria das vezes, dentro desse vidrinho tinha água e água do rio. Simon sentia dor em todos os dentes. Durante um longo período, nós não conseguimos atender o Simon, porque nós necessitamos que um adulto, um responsável, responda, assine pela criança. E Simon vinha sozinho. Por 3 anos, nós acompanhamos o Simon, cuidamos do Simon, mas não conseguimos tirar a dor do Simon. Agora, há pouco tempo, nós conseguimos, para a glória de Deus, atender o Simon, cuidar dos dentes do Simon e também tirar a dor dele. O Simon hoje é uma das crianças que está na igreja de Campinas do Norte, igreja plantada ali em Manacapuru. Simon foi alcançado por Jesus e hoje o Simon, sem dor, sem nenhum dente cariado, Simon declara que quer ser um missionário do Senhor. Movidos pela graça, nós podemos alcançar as nossas crianças do nosso Brasil. Boa noite, irmãos, graça e paz. Os irmãos viram, agora há pouco, o vídeo sobre o novo sorriso da Amazônia. Na semana passada, não sei se os irmãos se recordam, desde 2016 a nossa junta, ela não criou nenhum novo projeto. E nós temos 2 grandes desafios para a campanha de 2020, que se iniciará no próximo domingo. O primeiro, a construção de 2 novas Cristolândias. Na semana passada eu falei que seria a primeira Cristolândia na região centro-oeste. Eu peço desculpa aos irmãos, mas foi um engano meu. Nós já temos Cristolândias na região centro-oeste, em Brasília e em Goiás. E seria a primeira Cristolândia no estado do Mato Grosso. E sim, teríamos também a primeira Cristolândia da região norte. Essa sim é a primeira Cristolândia na região norte, que seria no estado do Pará, mais precisamente na cidade de Belém. E o segundo grande projeto seria o novo sorriso do sertão. Ali os irmãos viram o barco missionário, que é o consultório odontológico, que percorre ali a população ribeirinha da Amazônia. No sertão, a intenção é adquirirmos uma carreta. Essa carreta circularia o sertão do país. Essa carreta seria o consultório odontológico, ela teria aproximadamente 15 metros. Ela seria o consultório odontológico e se transformaria em um templo, para que, acima de tudo, possamos levar amor às pessoas que necessitam, não só o tratamento dentário, mas também amor. A nossa campanha, que se inicializa na próxima semana, ela tem como tema Porque Ele Me Amou. A nossa divisa ela está localizada em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E lembrando aqui um pouquinho o acróstico da palavra amor que a Júlia segurou na semana passada. Eu amo porque o Senhor me amou, e não por uma imposição, mas por retribuição ao amor que o Senhor me deu.
dando o seu único filho para morrer na cruz em meu lugar. Eu multiplico discípulos do Senhor, onde eu estou e até os confins da terra. Eu oro para que essas pessoas que ainda não conhecem o amor possam vir a conhecê-lo. E eu reparto com os que pouco ou nada possuem. Irmãos, é um grande desafio. No nosso estado de São Paulo, 24% das igrejas elas têm contribuído com missões nacionais, o que é pouco. São 3/4 das igrejas que não contribuem. Nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil devido à pandemia, que muitos irmãos têm se sacrificado financeiramente, mas que possamos sonhar juntos. O nosso Deus, Ele tem todo o poder, e se Deus te dá condições, meu irmão, separe aí no seu coração um alvo pessoal e que juntos a gente possa alcançar os 4 cantos do nosso país, que juntos nós possamos demonstrar amor aos 4 cantos do nosso país. Se o Senhor não te dá condições, ore, seja também um discípulo do Senhor, porque o Senhor, Ele te ama, e nós sabemos que o Senhor nos ama, e Ele nos dá capacidade de fazermos discípulos. Ore por isso, para que esses projetos eles possam ser alcançados para a honra e glória do nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, e até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Obrigado, Gili. Deus abençoe. Isso é bom para que nós fiquemos cada vez mais envolvidos no trabalho missionário, ciente daquilo que está acontecendo, né? Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe o trabalho missionário, os missionários, todos aqueles que têm se envolvido diretamente também na obra do Senhor. Nós vamos orar neste momento e vamos compartilhar aí alguns motivos de oração. Se você também colocou aqui para a gente no chat, na sequência eu dou uma olhada e nós vamos orar juntos uns pelos outros. Naquilo que tem incentivado e combinado com os irmãos, que é importante que você ore por aí também, intencionalmente, que você separe 2, 3, enfim, se você puder também orar por cada um dos pedidos, faça isso nesse momento. Nós vamos conhecer, nos informar acerca dos motivos de oração. Nós temos contínuo pedido de oração e ao mesmo tempo agradecimento pela vida desta igreja, que neste mês de agosto comemora os 43 anos de existência, pela graça do nosso Deus. Então orem por esta igreja, agradeçam por esta igreja, porque Deus tem nos abençoado também por meio dela, né? Vamos orar pela primeira igreja batista de Vila Dirce. Temos aqui agradecimento por alguns irmãos que aniversariaram nesta semana, né? Temos a informação do nosso irmão João Vélez, da nossa irmã Jusilene. Soubemos que hoje é aniversário do nosso irmão Josué Nascimento. Ontem foi da Isabela. Houve também aniversário da irmã Raquel. Enfim, temos várias pessoas esta semana. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe. Coloque aí pra gente no chat também. É muito bom a gente poder louvar a Deus pela vida dos irmãos, pelo cuidado de Deus, a preservação da vida que Deus tem dado a cada um dos irmãos. Inclusive, semana passada até coloquei no slide do meu filho, que foi na segunda, mas também da Julinha, tá? Eles fazem aniversário no mesmo dia, e eu acabei não comentando da Júlia, filha do nosso irmão Gili, e da Dai também, mas louvamos a Deus também por esta vida, não só hoje, né, mas desde o momento em que soubemos dessa existência, desta vida, né, da Julinha. Bem, nós vamos também orar. Comentamos aqui na semana alguns pedidos, eu trago novamente daquilo que já foi compartilhado na semana. A oração pela irmã Daisy,
que perdeu a sua mãe, ela está de luto, a irmã Custódia. Nós também pedimos oração aqui durante a semana para a Sônia. A Sônia é uma conhecida nossa da rota de oração, desse trabalho também dos cultos nos lares. Estivemos na casa dela e ela também está de luto pela morte da sua mãe. Então, tanto a Custódia quanto a Sônia são irmãs em Cristo e que nós tivemos acesso, conhecimento aí pelos trabalhos que temos na semana, né? A irmã Felicidade havia comentado conosco alguns dias atrás sobre um rapaz, um homem que teve um acidente de moto, vizinho dela ali de condomínio, e que ele chegou a entrar em coma, mas graças a Deus já houve uma melhora. Nós também apresentamos aqui na semana e estamos refletindo agora aqui também para os irmãos que estão conosco no domingo. A irmã Raquel, ela pede pela filha da Tamires, Alana, que está em neonatal. Também mais um pedido compartilhado já durante a semana. A irmã Creuza, ela havia pedido e compartilhamos aqui pelo Cláudio Guzmão, esposo dela, irmão em Cristo, e que ele teve algumas dificuldades na semana, mas já está melhor. Também avisamos aqui na semana, mas estamos reprisando aqui neste domingo. Nosso próximo bloco de orações e de slide, o nosso pedido de oração pela vida do nosso irmão Eduardo Verardi, pela sua saúde. Ele está hospitalizado, já teve um início de semana um pouco mais complicado, no momento está melhor do que o momento inicial, graças a Deus, mas ainda estamos em oração pela saúde do irmão Eduardo Verardi. Também ainda, com o pedido compartilhado da semana, a irmã Ana Belanda, ela pede pela saúde do seu neto, o nome dele é Álvaro, então está nos nossos motivos de oração também. Daqui para frente, eu tenho aquilo que eu compartilho com os meus irmãos da classe de catecúmenos, de preparo para o batismo, né? Então, são irmãos que já compartilham comigo enquanto nós temos a aula de sexta-feira, e aí eu replico também aqui para a igreja, para que oremos por esses irmãos que estão se preparando aí para o batismo. A Ana Beatriz pede por sua família. A Amanda também pede por sua família. A Beatriz Ângela, ela pede pela saúde da sua avó e por sua família. A irmã Mariane, ela agradece e pede também pela vida, pelo aniversário da sua tia, a irmã Fabiane Galdino. Ela também aniversariou nesta semana. A irmã Nádia, ela pede por sua família, especificamente pelo pai e pelos irmãos. A irmã Rubenilza, ela pede por seu emprego, né? E oremos por isso também. Eu até não coloquei aqui, mas vou mencionar, a irmã Cícera também agradeceu a Deus. Ela não fez pedidos, mas agradeceu a Deus por tudo que ele tem feito. Só esqueci de acrescentar aqui na ficha. O irmão Johnny, ele pede pela filha de um amigo. O irmão Johnny, esposo da Shirley, né? Eduarda, uma garotinha de 3 anos, e ela está com leucemia. Então, Johnny pede por essa vida, pela Eduarda. A irmã Marinha, já algo que nós captamos aqui pelo chat, pede também por um primo que quebrou o braço. Então, nós vamos orar por ela também. Deixa eu só verificar se tem algum outro pedido aqui do chat. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Só um instante. Bem, os que nós vimos são que nós também já trouxemos, já comentamos aqui, como da irmã Marinha, também o da irmã Sandra, né, pelo aniversário do Juca. Enfim, nós temos colocado aqui também nas nossas fichas. Nós vamos, então, nesse momento, irmãos, nós vamos orar por esses motivos de oração. Havendo outros, podem até o final do culto colocar aqui para a gente, como tenho dito, isso depois, aquilo que não foi compartilhado na semana,
que é inédito nesse domingo, vai ainda para quarta-feira. Nós vamos seguir na semana em oração pelos pedidos compartilhados aqui. Então você ainda pode encaminhar para a gente, tá certo? E eu tenho compartilhado com alguns irmãos também para que sigam em oração com esse mesmo intuito, tá certo? Vamos orar? Feche os olhos, vamos falar com Deus nesse momento. É importante que você ore conosco e eu deixarei aqui o nosso slide aparecendo para vocês. Deus, Pai de amor, de toda bondade, Senhor nosso, como temos estudado nesses últimos dias, confirmando ainda mais assim a nossa esperança, a nossa certeza de que o Senhor Deus é auxílio. Neste momento nós estamos recorrendo ao Senhor como Deus que auxilia, como Deus que socorre, como Deus que supre, como Deus que é o Deus da provisão, como Deus que é o Deus de cura, para ajudar-nos, Pai, diante das nossas situações, daquilo que a Tua igreja tem aqui compartilhado, Pai, colocado diante do Senhor, pedindo a Sua ação para as questões das nossas vidas. Senhor, eu quero iniciar pedindo pela vida do nosso irmão Eduardo. Neste momento, Pai, até a informação que temos, hospitalizado, sob os cuidados médicos, e pedimos que o Senhor esteja com ele, Pai, por favor. Do mesmo modo, com a irmã Lidiomar, com a família. Você também com a mãe da nossa irmã Lidiomar, Pai, que está com ela por esses dias, mas teve aí também uma situação de uma fragilidade em sua saúde. Cuida deles, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos lhe pedindo. Peço também pelo Álvaro, neto da nossa irmã Ana Belanda, ser com a vida desta pessoa. Pai, nós pedimos pela saúde dele também. Senhor, eu peço pelas famílias dos meus irmãos em Cristo, destes que estão se preparando para descer as águas, a família da Ana Beatriz, a irmã Iraci, irmão Renato, cada um dos seus familiares. Peço pela família da irmã Amanda, irmão Wagner, irmã Carla, irmão Gustavo, também seus tios, seus avós, seus parentes, ser com cada um deles também, Senhor. Senhor Deus, eu peço também pela Ana Beatriz, pela irmã Felicidade, peço pelo irmão Rubinho, pela sua irmã, pelo seu cunhado, pela sua sobrinha, por cada um dos seus familiares também, ser com a Ana Beatriz, Senhor. Ser também com a avó da Bia Ângela, Pai, por favor. Deus, peço pela vida e família da irmã Mariane, pela Luli, pelos seus avós, pelas suas tias, em especial pela irmã Fabiane, que também aniversariou, Pai, ser com ela, continue abençoando a tua serva. Peço também pela família da irmã Nádia, pela Duda, sua filha, pelo Rúbio, seu esposo, peço em especial pelo seu pai, pelos seus irmãos. Deus, ser com a irmã Rubenilza, Pai, nessa nova etapa, nesse novo emprego, ajude ela, ó Pai, para que ela possa galgar ali novos patamares, que ela possa ser estabilizada, Senhor, ter um pouco mais de tranquilidade nessa fase que ela está. Por favor, ser com a irmã Rubenilza, assim também como a irmã a Cícera, ser também com a irmã Francisca, sua mãe, Pai, cada um dos demais componentes dessa família, dos demais familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Suplicamos, Pai, pela vida da Eduarda, que está com leucemia, mencionada pelo nosso irmão Johnny. Dê serenidade aos seus pais. Ser com essa garota, Pai, por favor. Nós estamos colocando diante do Senhor. Ajude, Pai, que tão breve nós tenhamos informações melhores sobre ela, tenhamos o testemunho. Nosso pedido, apesar da complexidade, Pai, desta enfermidade, é que o Senhor traga a cura a esta garota. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos te pedindo. Senhor, eu peço também
pela irmã Marinha e pelo seu primo. E a informação que teve uma queda, quebrou o braço, ajude ele nesse tratamento, nesta recuperação. Ao Senhor, eu quero também agradecer ao Senhor pelos 43 anos de existência desta igreja, por tudo que o Senhor já tem feito nela, por meio dela. Continue a agir, Pai, que haja um fervor na tua igreja, que haja avivamento, que não haja esfriamento em nenhum de nós, Pai, que possamos seguir os teus caminhos, realizar a tua vontade, Senhor. Sê com cada um dos irmãos, Pai. Obrigado por aqueles que já estiveram nesta comunhão, já estiveram conosco. Ajude, Pai, aqueles que estão afastados, teus filhos, ó Pai, que não estão frequentes conosco, ó Pai, não estão próximos desta comunhão. Por favor, Senhor. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que celebram mais um aniversário nesta semana. Agradeço pela vida do irmão João Vélez, agradeço pela vida da nossa irmã Jusilene, agradeço pela vida do nosso irmão Josué Nascimento, pela sua filha Isabela, agradeço pela vida da irmã Raquel também, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem preservado, o Senhor tem cuidado do teu povo, e nós nos alegramos com ele, Senhor. Eu peço agora também para que o conforto seja sobre a vida e família da irmã Daicy, sobre a vida e família da Sônia. Por favor, Deus, duas mulheres que perderam a sua mãe, que estão tristes certamente, Pai, durante esse período, conforte com o teu Santo Espírito. Senhor, obrigado, porque o Senhor deu melhora ao Ivan, esse homem, Pai, que teve essa queda de moto. Obrigado porque o Senhor está cuidando dele, mas traga-o, preserve-o em vida para a sua família, Pai, e muito mais para o Senhor. Se porventura ele ainda não tem um encontro contigo, que ele faça essa reflexão e possa se render aos teus pés e seguir os teus caminhos. Mas neste momento te pedimos pela cura, pela sua saúde, pela sua recuperação. Senhor, eu ainda peço também pela Alana, filha da irmã Tamires, se com esta criança, Senhor. Por favor, pelas suas condições de vida, se com a sua mãe, com os seus familiares, ajudando-os neste momento delicado. Obrigado, porque o Senhor já trouxe ela ao mundo. E agora te pedimos que o Senhor cuide dela, Pai, para que ela traga alegrias no seu lar e que ela possa conhecer ao Senhor e viver para a tua glória. Pai, também te agradecemos pela vida do irmão Cláudio Guzmão. Agradecemos, Pai, pelos teus cuidados sobre a vida dele, ser com a irmã Creuza, com os seus filhos e familiares também. Assim, Deus, também, novamente te agradecendo pela vida do meu filho, agradecer pela vida da Julinha, e que sabemos, Pai, que foi uma obra magnífica do Senhor para ambas as famílias. Obrigado pela Julinha, pelo Gile, pela Dai, ser com a vida deles também, Senhor. Pai, te rendemos esses louvores, colocamos diante do Senhor as nossas orações, queremos continuar bendizendo ao Senhor, agradecidos por tudo, pedindo perdão pelos nossos pecados, orando em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu só configurar aqui para voltarmos. Nós vamos dar seguimento ao nosso culto, a ordem do nosso culto. Neste momento nós vamos compartilhar da palavra do Senhor, da mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite. Deixa eu já colocar aqui o meu rascunho para que a gente possa ter condições de ministrar a mensagem desta noite. Um momento para a água. Meus irmãos, eu quero hoje tratar de um assunto não é muito confortável, não. Um assunto delicado, né, de certa forma também polêmico,
e temos enfrentado algumas informações, algumas situações que, como Igreja do Senhor e acesso à palavra de Deus, precisamos ensinar, admoestar, trazer à igreja aquilo que Deus quer para as nossas vidas também. Pelo tema que nós apresentamos aí, se você, quando acessa esse link, se você observa o tema, você já se deparou com ele, né? Eu vou colocar aqui para vocês. O tema é um jogo de palavras, brincamos com isso aqui, né? Vai, idade, vem, vaidade. Vou repetir. Vai, idade, vem, vaidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vaidade, um assunto que muito mais direcionado para as mulheres, mas sabemos que os homens, e há homens também muito vaidosos, uma vaidade um pouco mais direcionada para a parte de estética, né? A gente pode falar de vaidade em outros sentidos também, mas um pouco mais para essa área de estética. E aí, obviamente, nós sabemos, e os números, até trouxemos alguns aqui para apresentar aos irmãos e incorporar a mensagem para que a gente raciocine legal sobre isso, vão indicar que as mulheres têm se voltado muito mais para isso, né? Até brincava um tempo atrás com alguns irmãos, né? Porque houve um tempo aí que trouxemos uma mensagem muito mais voltada aos homens, né? E não é por vingança, mas que Deus nos dirija para falar a todo o seu povo, a todas as idades, gêneros, enfim, né, a cada um dos irmãos, né, conforme o Senhor assim determinar. Por que eu quero falar sobre a vaidade? Eu vou colocar aqui alguns números que mostram o quanto é importante que nós abordemos esse assunto e falemos um pouco sobre isso também através do púlpito da igreja, né? Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas e Estética, ela tem a sigla ISAPS, ela dá alguns números mostrando o quanto as mulheres e o quanto os procedimentos estéticos têm acontecido no mundo todo e também no Brasil. Vou colocar aqui então um pouco desses números, dizendo que as mulheres têm um total de procedimentos estéticos na casa dos 20.330.465 procedimentos. Se não estou enganado, essa fonte informando aí com alguns dados de anos atrás, de 2 anos atrás, na última coleta, no último censo que tiveram a respeito do assunto. Então, as mulheres representam 87,4% dos procedimentos cirúrgicos estéticos. Os homens, que já estão também crescendo nisso, né? Tem um total de 2.935.909 procedimentos estéticos, representando 12,6%. Então tem a fonte aí destes números. Isso é um número geral, mundial, mas já se diz que o Brasil hoje lidera o número de cirurgias estéticas no mundo, ultrapassando ali os Estados Unidos, que antes detinha esse ranking em primeiro lugar como o país onde mais acontece cirurgias plásticas, estéticas no mundo. O Brasil agora é considerado maior. Mas o que me chamou a atenção é também o quanto o número de mídia, de propaganda, de informações a respeito disso, como aumentou isso, né? Esses dias eu estava acompanhando uma programação na TV e praticamente 2, 3 propagandas comerciais seguidos só nesta área. E aquilo começou a falar comigo, a mexer um pouco comigo, quanto que as pessoas estão preocupadas
com o visual, que por si só, e a gente vai falar melhor sobre isso, não há um erro nesse sentido, mas depende aí do quanto isso preocupa a sua vida, né? Aí a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então agora falando um pouco mais de Brasil, né? Ela tem uma informação do aumento de 141%, vou repetir, 141% de procedimentos estéticos em jovens entre 13 a 18 anos. Normalmente se brinca, né? Jovens tem aquela pelezinha de bebê, né? Uma textura como se fosse uma maçã, uma coisa assim mais bonitinha, mas jovens estão preocupadíssimos logo na flor da idade de mexer com a estética. Eu quero mencionar mais em questões desnecessárias, questões apenas estéticas, tá? Existem casos em que é necessário uma correção, um ajuste através de um procedimento cirúrgico, mas a gente tem visto um aumento exatamente pela a preocupação consigo mesmo, pela estética, por querer se ver bem, e aí ainda essa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela diz que houve 97 mil procedimentos entre pacientes até 18 anos. Eu confesso que ou eu estou muito por fora, ou realmente eu fico alarmado com esse número de tantos jovens procurando melhorias. Numa das reportagens que lia, né, uma adolescente com 13 anos já queria fazer, e ela só não fez porque não teve autorização para isso, mas assim que ela completou 18 anos, né, emancipou, né, viu-se no direito de poder decidir por si mesma, ela foi lá e fez o procedimento, né? Então, diante disso, nós queremos refletir numa abordagem teológica a respeito desta situação, deste tema, falar à igreja. Se é o Brasil líder dessa questão, é muito provável que isso impacte nas nossas vidas, na vida dos nossos jovens, na vida dos irmãos em Cristo, das irmãs também que congregam conosco e que nos ouvem. Nós queremos pensar um pouco a respeito disso, olhando também para a palavra de Deus. Nós vamos ler então o texto de Isaías. Isaías capítulo 3, nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo 16, vamos correr até o final do capítulo, versículo 26, e completar com o capítulo 4, no versículo 1, tá certo? Coloco aqui o texto para que você também acompanhe a leitura conosco, né? Mas você que abre a Bíblia, eu vou repetir. Isaías capítulo 3, profeta Isaías capítulo 3, o versículo 16 até o 26, e depois também completando com o versículo 1 do capítulo 4. Diz a palavra do Senhor o seguinte: o Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeças, as correntias de tornozelos, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis, os enfeites para nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos e as roupas de linho, as tiaras e os chales. Versículo 24. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cinto, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas,
vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada ela se assentará no chão. Agora, capítulo 4, versículo 1, Isaías 4, 1. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor agora para pedir o teu auxílio, pedir a tua direção. Pedir, Pai, que a tua palavra chegue ao coração, aos ouvidos e ao coração de cada um dos irmãos, que possamos compreender o teu querer, obedecer a tua voz e glorificar teu nome. Sê comigo, ó Pai, neste momento. Por favor, Pai, me dê plenas condições para ministrar a tua palavra de acordo com o teu querer. Oro por mim e pelos meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Ok, irmãos, temos aqui um texto do profeta Isaías, um registro de grande impacto, né? Na história do povo de Judá, demonstrando aí uma enorme tendência à vaidade. Então, já naquela época, né, meados de 730, 720 antes de Cristo, a vaidade já era muito grande. Isso não estamos falando de uma nação estrangeira, isso está diante de um povo que tinha a voz de Deus, que tinha os ditames do Senhor, que tinha a lei do Senhor para guiá-los também. Mas eles estavam já há algum tempo se desviando, cometendo erros, pecados diante do Senhor. E o profeta Isaías, contundente, ele vem firme, vem anunciar aquilo que Deus quer para o seu povo. E a gente percebe que é tão sério que Deus pede para o profeta falar direcionado especificamente às mulheres. Se não fosse necessário, se não fosse séria a situação, não teríamos essa palavra, essa profecia, e não teríamos as consequências que lemos e vamos analisar aqui nesse texto também. É preciso notar também que um pouco antes do profeta falar isso, algumas décadas, de 2 a 3 décadas antes, Amós, profeta também do Senhor, havia falado ao povo, direcionado também às mulheres e, por cima, comentado também acerca deste assunto, um pouco da arrogância, um pouco da vaidade das mulheres. A única diferença é que Amós, ele foi um profeta um pouco antes de Isaías, e ele falou ao povo das tribos do norte, povo conhecido como povo de Israel. Ele falou a essa tribo antes de Isaías, Isaías falou mais direcionado ao povo de Judá, a tribo do sul. A tribo do norte caiu em pecado, se tornou muito mais imoral, num tempo mais rápido e mais curto do que o povo de Judá, o povo do sul. Quando Amós fala lá, então ele vai denunciar, ele vai dizer exatamente o que as mulheres das tribos irmãs, da tribo do norte, estavam cometendo. Nós vamos dar uma olhada naquilo que Amós falou, desculpem, no texto de Amós, capítulo 4, o versículo 1 e versículo 2. Amós, capítulo 4, o versículo 1 e versículo 2. Ouçam esta palavra. Vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade
Certamente vai chegar um tempo em que serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Percebe? Como disse há pouco, a seriedade da situação, e Deus então ele fala da consequência. O povo do norte foi levado para o cativeiro, para o exílio, antes do povo do sul, da tribo de Judá. E eles seriam levados com ganchos e anzóis. Não somente por isso, mas houve a contribuição. Essas mulheres que só prestavam atenção em si mesmas, elas também eram arrogantes e levavam os maridos a tratar elas como dondocas, como se fossem verdadeiras rainhas, né? E mesmo que para isso eles precisassem maltratar, oprimir os pobres e os necessitados, tudo por pura vaidade das mulheres de Samaria. O resultado foi isso: os assírios vieram, levaram eles para o exílio e arrastando eles com ganchos, com anzóis, por deserto adentro, levando eles até a região do exílio. Bem, depois disso, vem o profeta Isaías falar ao povo de Judá. Era para o povo de Judá, o povo do sul, ter aprendido com aquilo que aconteceu também com as suas tribos irmãs, com o povo de Israel que ficava mais ao norte. Mas não foi o que aconteceu. Isaías, ele, no entanto, vem com mais detalhes, ele vem com mais informações, porque essas mulheres, como nós vimos lá no capítulo 3, elas estavam se envaidecendo, se voltando ao flerte, à sedução, ao egocentrismo, ao culto de si mesmas. Elas só se preocupavam com enfeites, com acessórios, mas não com a lei de Deus, não com a sagrada missão da própria vida, como escreve um comentarista Moody a respeito deste assunto. Todo o comportamento e vestido que as mulheres tinham era somente para chamar a atenção. Elas escolhiam lá na peça, no guarda-roupa, e falavam: hoje eu vou colocar esse aqui, porque eu quero provocar. Hoje eu vou colocar esse item, porque eu quero flertar. Era essa a intenção das mulheres em Judá, no meio do povo de Deus. O versículo 16 fala de alguns acessórios, alguns adornos que tilintavam, porque eram colocadas nas suas tornozeleiras correntinhas. Conforme elas andavam, aquilo fazia um barulho e atraía a atenção. Elas queriam chamar a atenção. Eu, quando penso nessa palavra adorno, seria bom que os adornos fossem como no hino que nós cantamos do cantor cristão, né? Qual adorno desta vida? É o amor. O nosso adorno deve ser o amor. Mas essas mulheres faziam diferente. Colocavam pulseiras, colares, usavam maquiagens, adereços diversos, somente para atrair atenção. Culto de si mesmo. Total egocentrismo. No versículo 18 até o versículo 23, meus irmãos, nós temos ali 21 artigos diferentes, simplesmente para trazer ostentação. Uma característica específica daqueles que são vaidosos, né? Ostentar, chamar a atenção. Então, do versículo 18, se você tiver com a Bíblia aberta aí, até o versículo 23, a gente conta 21 itens, olha só. Então, diz assim, versículo 18, naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, : as pulseiras, testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeças, as correntinhas no tornozelos, os cintos e os talismãs. Então já contei 10 aqui. Os amuletos, os anéis, os enfeites para nariz,
as roupas caras, as capas, mantilhas, bolsas, espelhos, roupas de linho, tiaras e chales. 21 itens que o Isaías coloca, por isso que eu disse aqui que ele é um pouco mais detalhado. Nós não temos como saber se havia mulheres que usavam todos eles de uma só vez, mas se fizesse isso, né, ia aparecer uma carroça carregando um monte de coisas no meio do caminho. Que haja pulseira, haja anel, haja brinco, haja tanta coisa para uma só mulher e simplesmente com a ideia de chamar a atenção por pura e simples vaidade. Talvez não tão pura, talvez não tão simples assim, mas é um modo de dizer. Bem, irmãos, deixa eu só tomar mais um gole de água. A minha ideia aqui não é falar somente destas coisas. Não há problema de você ter uma bolsa, de você comprar um cinto, de você investir numa maquiagem. A nossa ideia não é dizer que um sapato de salto alto com acima de tantos centímetros é pecado, um batom com uma cor um pouco mais cintilante é pecado. Nós estamos aqui para criar regras nesse sentido. Não queremos demonizar os objetos usados pelas mulheres. O pecado aqui é diante da circunstância, das razões pelas quais elas estavam utilizando esses adornos, esses adereços. Como nós vimos, como já dissemos aqui, era para flertar, era para provocar, era por vaidade. E aí, isso é pecado. Aí passa a ser pecado. Vamos observar algumas definições de vaidade, por exemplo, tratada pelo dicionário. Então, deixei separado aqui. A vaidade tem como conceito a futilidade. É fútil, não vai ajudar em nada, é simplesmente vazio, fútil. A vaidade tem como conceito ostentação, simplesmente para mostrar que tem. E aí ela atinge, como disse, não só as mulheres, mas pode atingir também os homens. É que as mulheres têm um percentual muito maior do que os homens neste pecado, né? A vaidade ainda tem a ideia exageradamente positiva que alguém faz de si próprio. No popular, a gente vai dizer que a pessoa se acha. Você já ouviu alguém falar isso? Fulano se acha, fulano está se achando. Então, isso é quando a gente consegue identificar alguém com exageros na sua vaidade. Quando a pessoa exagera demais nos cuidados pessoais, se tornando egocêntrica, cultuando a si mesmo, isso a leva para o pecado. Por exemplo, não há problema da pessoa ir lá, fazer uma academia, cuidar da saúde, cuidar do corpo. Mas quando ela começa a cultuar o próprio corpo, né, exagerando naquilo que passou do necessário, simplesmente para ostentar, para se amostrar, para flertar, pecado. Entende? Precisamos lembrar aquilo que o profeta Isaías, o mesmo profeta Isaías, vai falar um pouco mais à frente, lá no capítulo 42, o versículo 8. Então, se você puder abrir a Bíblia lá, Isaías 42, o versículo 8. O texto diz assim: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O que Isaías estava dizendo aqui, deixa claro para a gente, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. A partir do momento que aceitamos, recebemos o Senhor Deus como nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso coração deve ter espaço somente a Ele. Se a gente quiser dividir esse espaço do nosso coração com Jesus e conosco mesmo, um narcisismo, um egocentrismo, isso vai nos levar ao pecado, né? Quanto mais as mulheres da nação se apresentavam de forma egocêntrica, a nação se direcionava ainda mais para a destruição. Essa é uma verdade. As mulheres, elas contribuíam grandemente para o desastre da nação,
por conta do seu espírito arrogante. O profeta ele direciona a palavra neste momento para denunciar esse pecado vivido entre as mulheres de Sião, as mulheres de Judá. Atitudes soberbas, desejos sensuais, gestos que levavam ao flerte. Em nossos dias, irmãos, Igreja de Cristo, ainda tem muita gente assim. Gente que se acha, gente que olha no próprio espelho e fala, sou lindão, sou lindona, né? E deixa a vaidade tomar conta. Eu sou a mina, eu sou o cara. Gente que se acha mais inteligente e nisso já demonstra que, na verdade, tem uma fragilidade nas suas capacidades. Outros que se envaidecem por coisas tão pequenas. Dá até pena de ver, basta subir um tijolo a mais, uma etapa a mais na vida e despreza aqueles que estão ao redor, os parentes, os vizinhos. Vaidade, isso é vaidade. Igreja, tome muito cuidado com a vaidade. Ela é classificada, no popular 7 pecados capitais, para muitos talvez pior dos pecados, mas nós devemos tomar bastante cuidado. Nós estamos sendo duramente afetados, atacados por conta da questão da vaidade, às vezes nem percebemos. A televisão, as mídias sociais, eles têm empurrado, trazido uma enxurrada de informações para nos levar à vaidade. Simplesmente artistas, atrizes tentam emplacar uma nova moda, um novo estilo de vida que leva a gente, os nossos filhos, os nossos jovens, a viver uma vida um tanto mais vaidosa, e isso é preocupante. Estamos vivendo num tempo do império da vaidade. Aparência é tudo, em nome dela, haja selfies, haja Photoshop, haja cirurgias plásticas impensáveis, desnecessárias, precoces também. Aí a gente tem vários procedimentos, alguns necessários, mas eu estou deixando isso de lado, mas muitos desnecessários, com botox, silicone, implante, esculpimento de corpos, os viciados em academias, com complementos, com bombas, testosteronas, saladas de proteína e diversas coisas mais. Simplesmente para poder alimentar cada vez mais a sua vaidade e cultuar a si mesmo. Quando eu falo isso, eu também, por outro lado, não quero levar ninguém a pensar em viver desleixado, maltratado. Ninguém quer viver perto de alguém que não cheira bem, perto de alguém desarrumado ou coisa do tipo, né? E aí, diante disso, alguém pode até dizer, olha, pastor, eu não tenho esse problema, eu não me cuido, olha, nem batom eu uso, que é para não me mostrar vaidosa, né? Sou recatada, sou simples, sou humilde, e aí tenta passar essa personagem, passar esse tipo de vida para mostrar que não é vaidosa. Mas muitos que assim agem, na verdade, às vezes vai para o outro extremo. A vaidade é querer se mostrar simples, humilde demais e quer ser notado, aplaudido como o humilde, o simples. E aí também a vaidade. Você não se cuida para ser aplaudido como uma pessoa totalmente humilde, como alguém que não tem vaidade, mas na verdade você quer aplausos, quer reconhecimento no outro extremo. E aí nós devemos também ter cuidado com as polarizações, com os excessos, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para outro. É preciso mencionar que, por um lado, a vaidade ela vem despertando cada vez mais a sensualidade. E com isso levando muitos matrimônios, casamentos ao fim. Muitos filhos sendo criados, percebendo pelo exagero dos seus pais, das suas mães,
a uma imagem que não reflete a essência cristã. E aí eles também passam a entender aquilo como comum, como normal, e passam a querer viver também nessa extravagante vaidade. Avalie-se, querido. Você deve falar com Deus, colocar isso diante do Senhor e ter a sua própria avaliação. Como disse, nós não estamos aqui para ficar medindo centímetro por centímetro cada peça de roupa de irmã, cada decote, cada adorno usado, mas verifique a necessidade, por que você está usando isso. Muitos para provocar, muitos para competir. Hoje eu vou me mostrar um pouco melhor nas minhas vestimentas, nos meus adereços do que a irmã fulana. Vaidade. Cuidado, cuidado. Exibicionismo é pecado, é uma vaidade pecaminosa. A queda moral das mulheres de Sião se via quando a pecaminosidade entre elas já se tornava algo notório, quando era bastante evidente. A gente tem um exemplo disso no texto de Romanos, porque quando a gente vê o pecado entre as mulheres, isso se tornava como um termômetro, um medidor da moralidade no meio do povo de Israel. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 26, apesar do texto não falar especificamente de vaidade, mas nós temos o texto da seguinte maneira, Romanos capítulo 1, o versículo 26. Diz assim, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Essa expressão até, em outras versões, porque até suas mulheres trocaram de relações, é uma expressão de evidência dessa queda moral. Porque era muito mais fácil encontrar essa queda moral entre os homens do que entre as mulheres. Os homens eram mais voltados a uma vida de promiscuidade, de pecado, do que as mulheres. Mas quando se percebia nitidamente que as mulheres estavam entregues também à imoralidade, então isso chamava a atenção. Então a queda era muito maior para toda a nação. Porque, como dissemos aqui, ela, como esposa, ela vai impactar e influenciar o seu marido, como mãe, ela vai impactar e influenciar os seus filhos, e aí isso vai ter uma grande tendência à enormidade de corrupção para toda a nação. Então, as mulheres precisam tomar cuidado para que não sejam influentes a iniciar pelo pecado da vaidade para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Isso é muito perigoso. O que nós vemos lá, e retornando ao profeta Isaías, capítulo 3, as consequências disso. Como era tão sério, as consequências também foram rigorosas, Foram consequências realmente que nos chama a atenção, coisas que eles sofreram e que foi realmente muito duro para o povo. O versículo 17 de Isaías 3 e também o versículo 24 nos conta um pouco do que essas mulheres sofreram por conta dessa grande vaidade. Diz assim que elas sofreram indignidades das mulheres cativas, de mulheres que eram levadas para o cativeiro. Elas seriam deixadas nuas, as roupas caras, os linhos finos, como disse nos versículos anteriores, seriam arrancados delas. Elas vão viver com cordas sobre a cintura em vez de cintos, sacos de estopa em vez dos vestidos e roupas caras, porque seriam levadas para o cativeiro quando não ter os corpos expostos, nus, e às vezes até mesmo violentado pelo povo, pela nação inimiga. Elas ficavam dessa forma, aí sim, expostas, já que elas queriam ser vistas para todo mundo ver, só que no mercado escravo, seriam colocadas à venda no meio de outras nações. Os cabelos normalmente mostra
uma característica muito forte nas mulheres, né? As mulheres gostam muito dos seus cabelos, né? Talvez seja um dos pontos que exercem maior cuidado, mais atenção, talvez, né? Não sei, mas a gente sabe que os cabelos têm bastante destaque para a mulher. E aí o texto vai dizer que elas ficariam calvas, carecas, teriam as suas cabeças raspadas, a beleza seria abolida para sempre, elas seriam marcadas com ferro, criando cicatrizes permanentes, duradouras nos seus rostos, nos seus corpos, deixando elas totalmente envergonhadas, né? Elas seriam queimadas nas frontes por seus capatazes, seus algozes, ao invés de uma pele bem tratada, queimadura, ao invés de tratamento de beleza, cicatrizes horríveis. Crueldades assim eram muito vistas pelos assírios, inimigos do povo de Israel. Eles se mostraram realmente extremamente cruéis. Eles mandavam, por exemplo, tirar pele dos cativos ainda vivos. Eles empilhavam a cabeça dos povos inimigos, eles empilhavam essas cabeças decapitadas, empalava pessoas, né, sobre estacas altamente afiadas. Tudo isso com finalidade de aterrorizar, de deixar as cidades realmente rendida aos seus controles. Por que eles faziam isso? Antes, eles simplesmente invadiam as terras, dominavam sobre elas, deixavam um povo na terra e pedia que essa nação agora vivesse sob o seu domínio e pagasse tributos. Mas com o tempo eles viram que isso não era muito ideal, porque algumas nações depois se rebelavam. Então eles tiravam os líderes dessa nação para que não houvesse mais essa rebelião e matava muita gente. Ao invés de simplesmente dominar e tentar extrair delas tributos, eles passavam a tratá-los cruelmente para que eles não mais se levantassem e não dessem mais problema para as nações. As que, porventura, permanecessem na terra, e aí a gente chega caminha aqui para o nosso final, elas estariam totalmente desprotegidas, sozinhas, né? E é oportuno lembrar que as mulheres da antiguidade, povo de Deus, elas viviam uma grande vergonha, tristeza quando não eram casadas e muito mais quando não podiam ter filhos, né? As mulheres se tornavam desesperadas por uma situação como essa, né? Elas queriam ser mãe, até porque também havia possibilidade, uma esperança no coração de muitas mulheres que pudessem vir a ser a mãe do Messias, que então não sabia quando poderia vir, mas elas pensavam, quem sabe eu não possa ser a mãe do Messias tão prometido, né? Mas essas mulheres ficariam sem maridos, ficariam sem filhos, muitos foram realmente mortos durante batalhas. E aí no capítulo 4, versículo 1, tem algo que também é bem curioso, né? O 7-1 diz que as mulheres iriam agarrar um homem, e 7 mulheres agarrando um só homem. Pensa numa situação dessa, hein? E aí o homem ele não pode se achar o Dom Juan nesse momento, né? Ó, tô sendo exigido aqui, né? Tem uma briga aqui entre 7 mulheres. Dá para escolher com quem eu quero ficar, mas isso não era porque ele é o bonzão, porque a beleza dele era altamente atraente. Não, é pelo fato da proteção. Então eu preciso ter um homem que cuide de mim, que me dê proteção e me tire essa vergonha, né? Eu preciso ser uma mulher que tenha um marido e que eu tenha a esperança de ter filhos. Quando a gente lê lá no capítulo 21 do livro de Êxodo, vou compartilhar aqui com vocês, Êxodo capítulo 21, o versículo 10 e o versículo 11, nós encontramos na lei assim, ó. Se o Senhor tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. A gente sabe que Deus nunca aprovou a bigamia
uma relação entre um homem e uma mulher, ela deveria ser exclusiva entre um homem e uma mulher. Mas a cultura fez com que o povo se entregasse a isso e algumas regras foram colocadas nesse sentido. Então, se o homem ele tivesse mais de uma mulher, ele deveria promover essa mulher, permitir que ela tivesse alguns cuidados essenciais, algumas questões como alimento, roupas e os direitos conjugais. Mas no 4.1, o desespero dessas mulheres, antes arrogantes, antes vaidosas, era tão grande, tão desesperador, que 7 delas brigavam por um homem e ainda dizia: olha, só queremos que você simplesmente nos tire a vergonha de sermos solteiras. Nós mesmos vamos providenciar nossa comida, nossas roupas. O pedido é simples, só case comigo. Pensa nisso, queridos. Talvez os homens agora estão rindo dessa situação, né? Imagina 7 mulheres. Não, Amélia, a música Amélia. Você não precisa nem se preocupar em dar comida, casa, roupa lavada. Nós vamos cuidar disso. Só quero que você coloque um anelzinho no meu dedo. Onde foi parar a vaidade dessas mulheres? A arrogância caiu por terra, né? O próprio Provérbios diz, né, que a vaidade, a arrogância, ela precede a queda, né? A gente vê, por exemplo, em Raquel, mulher de Jacó, o quanto lutou para dar um filho a Jacó, porque se sentia envergonhada diante da irmã que podia dar filhos ao Jacó. A gente vê isso com Ana, quando ela suplicava a Deus por Samuel, porque ela queria ter um filho. Então essa situação de não dar filhos, de ficar solteira, era vergonhoso naquela época para as mulheres, e elas não queriam mais passar por isso. Mas por que aconteceu isso? Por conta da vaidade. Daquilo que nós vemos no início, desde o capítulo 3, versículo 16. Se considerarmos a severidade na tratativa deste pecado, isto vai nos levar também a refletir como é sério esse pecado e o quanto nós precisamos atentar para ele e nos postarmos de uma forma digna, íntegra, diante de Deus. Homem e mulheres. Meus irmãos, nós tomamos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver tal qual o nosso Senhor, que mesmo se colocou como sendo manso e humilde. Não só se colocou, como nós sabemos que ele realmente era manso e humilde. Trocou o reino da glória para viver no mundo de caos. Ele simplesmente viveu entre nós e, enquanto aqui esteve, demonstrou a sua humildade no seu modo de viver, no seu modo de falar, nos seus comportamentos. Esse é o nosso exemplo. É assim que nós devemos seguir, né? Para terminar, eu quero ler 1 Pedro 3, não poderia deixar de ler 1 Pedro 3, o versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. É disso que Deus se agrada. Deixa eu frisar isso para terminar, apesar de já ter falado isso no meio da mensagem. Irmãos, igreja, batons, bolsas, roupas, sapatos, entre outras coisas, não estamos colocando aqui que isso seja pecado. Porém, os excessos, as suas motivações devem ser refletidas, devem ser avaliadas. Muito cuidado. A vaidade está entre nós. Somos um país altamente atacado pela vaidade. Cuidado para que você não se veja embrenhado nas garras deste pecado e desagradando assim o Senhor, o nosso Deus. Que Ele tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, possamos agir de acordo com o seu querer. Amém? Deus abençoe a palavra dele nas nossas vidas, nos nossos corações. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai eterno, obrigado pela tua palavra. Obrigado
por poder compartilhar com a tua igreja, principalmente com as minhas irmãs em Cristo, a quem amo, a quem quero bem e com carinho, Pai, mas ao mesmo tempo com seriedade poder tratar esse assunto para que todos nós sigamos a tua vontade, possamos agradar ao Senhor. Ser com os nossos jovens, Pai, com os nossos adolescentes, com as nossas meninas que têm sido já afetados por essa enxurrada de informações, de tendências, de modas, Pai, que sejam lindas como já são, que sejam femininas, mas, Pai, que elas encontrem o equilíbrio, que andem de acordo com a Tua palavra. Por favor, Deus, derrube qualquer situação de pecado em nosso meio, qualquer situação de sensualidade, de flerte entre o Teu povo, Pai, que isso não exista. Preserve os matrimônios, os casamentos, a dignidade, a integridade no meio da Tua igreja. Eu suplico a Ti, Pai, pela minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos em Cristo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Nós vamos louvar, vamos engrandecer a Deus neste momento. Vamos louvá-lo. Amém, glória a Deus. Vamos cantar o hino do HCC, número 433. Usa, Senhor. Que Deus possa estar nos usando a todo momento, usando todo o nosso corpo, mão, pés e principalmente nosso coração, né? Nós possamos estar sempre nos entregando a Deus, que possamos sempre ser usados por Ele. Então vamos louvar. Meus irmãos, nós estamos retomando aqui, glória a Deus. Eu acabei de receber aqui uma informação, ou melhor, acabei de visualizar, né, um pouco antes a informação da nossa irmã Lidiomar, informando que houve uma evolução, uma melhora com o nosso irmão Eduardo, tá? Então, vamos continuar orando. Que Deus o abençoe, glória a Deus por nos ouvir e por ajudar o nosso irmão, tá? Eu também vi aqui no chat, né? Seja bem-vindo, Sandra Pereira. Ela pediu informações aí também da igreja. Neste momento, Sandra, nós não estamos em atividades de cultos presenciais,
nós permanecemos por transmissão de vídeo, né, como estamos aqui neste momento. Acredito que em breve nós já estaremos de volta, mas ainda não temos uma data definida e vamos informar também por aqui. Contudo, se quiser e desejar anotar, nosso endereço é a Rua Luiz França de Carvalho, o número 132, eu vou repetir. É a Rua Luiz França de Carvalho, número 132, Vila Dirce. Proximidade ali da Escola Ricardina, se torna aí também uma referência. A rua fica na esquina da loja Klaber Calçados, que fica na Inocêncio Seráfico. Ok? Então esse é o nosso endereço, mas no momento nós não estamos com atividades presenciais. Repetindo, e assim que tivermos, a gente vai avisar. Seja muito bem-vinda, assim como outros que nos ouvem, que estão também acompanhando a transmissão, sejam muito bem-vindos e espero conhecê-la assim pessoalmente. Em breve tenhamos este privilégio também, tá bom? Bem, acho que a Letícia também deixou aí a resposta no chat, né, o endereço que fica mais fácil de copiar. A Dilza também colocou, muito bom, legal. Bem, irmãos, nós vamos caminhar aqui para avisos, comunicações finais. Eu tenho, ao mesmo tempo, repassar aos irmãos os nossos dados bancários, que é o CNPJ 49 758 675 1000 contra, traço 93, os dados para dízimos e ofertas do Bradesco, agência 2565, e a conta corrente número 15103, dígito 3. Para uma oferta específica, especial, é importante que você nos comunique ou passe para a gente o recibo da transferência ou do depósito, o comprovante melhor, né? Informando o destino da oferta, tá bom? Isso nos ajuda na administração. Para missões, a conta também é do Bradesco, agência também 2565, conta poupança, número 102 4657, dígito 1. E para a oferta de construção é a Caixa Econômica Federal, agência 4053, a operação por ser pessoa jurídica é 03 e a conta corrente 082, dígito 0. Ok? Nós vamos também colocar aqui um vídeo de 1 minuto e meio, de um agradecimento do missionário Alexandre, que tivemos a interação como igreja, como Ministério de Missões também, e ele traz essa palavra de agradecimento à igreja, aos irmãos, pelas ofertas enviadas. Vamos ouvi-lo. Olá, Pastor Sidney, Igreja Batista de Vila Dirce. É com muita alegria que eu venho agradecer para cada um de vocês a oferta que vocês nos enviaram para o nosso projeto Artesão do Sertão. Eu sou o pastor Alexandre, missionário da Junta de Missões Nacionais, aqui na cidade de Marcolândia, no sertão do Piauí. Esse projeto consiste na fabricação de chaveiros, de nichos, de porta-chaves, de brinquedos, tudo que pode ser feito com pedaços de madeira, de MDF. Então, esse maquinário vai ser comprado para que os nossos adolescentes e jovens possam fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro na feira, ou vender pela internet, ou de porta em porta, ou entre seus colegas. Aqui não tem muito a questão de artesanato. Então, a minha ideia é de fomentar isso aqui na cidade, tá, e na região. Vai ser um projeto também móvel. Eu quero levar um carro, esse maquinário para a cidade de Caldeirão, para a cidade de Fronteiras e Padre Marcos. Mas a primeira aula inaugural, quando tiver com a situação mais calma aqui, vai ser entre 15 de setembro e 30 de setembro, que a pandemia vai estar mais controlada. Nós vamos fazer a nossa aula inaugural. E queremos agradecer o carinho de vocês, e a confiança, de vocês estarem investindo num projeto que vai ajudar adolescentes e jovens da nossa cidade aqui no sertão do Piauí. Um abraço no coração de vocês e muito, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Ok? Bem,
A Deus toda a honra, toda a glória. Nisso que também é investido as ofertas que os irmãos têm contribuído aí para missões. Nós queremos, aos poucos também, ir prestando contas e trazendo também um pouco do reflexo dessa ajuda na vida, nos campos missionários, aquilo que Deus tem feito através da sua contribuição, da sua oferta também, tá bom? Que a gente possa ter mais clareza nisso, uma ideia aqui do nosso irmão Gili, que é muito proveitosa para nós nesse momento também, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar essa transmissão, o culto, e o meu desejo é que você tenha aí uma boa semana, uma excelente semana, finalzinho de domingo, aproveitando ainda a presença do nosso Deus. Espero que você reflita no que conversamos hoje, aquilo que Deus falou aos nossos corações, e que você viva de maneira moderada diante do nosso Deus, né? Paz a todos e que os irmãos fiquem com Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós agora, para todo sempre. Amém. Tchau, queridos. Boa semana. Fiquem com Deus.